Fala galera, tudo bem? Sou o professor José Marques do Colégio Ari de Sá e estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 8 da segunda fase do vestibular do ITA 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo no canal e, sem mais enrolação, vamos para a nossa resolução. Considere a reação de oxirredução não balanceada de um mol de sulfato de chumbo com ácido hipocloroso. Para esta reação, a variação de entalpia padrão é mais 19,9 kJ. Sabe-se que o potencial de eletrodo padrão da espécie que sofre oxidação é mais 1,63 volts e da espécie que sofre redução é mais 1,61 volts. Item A. Escreva as semi-reações, a reação global balanceada e o potencial padrão da reação global. Então vamos lá. Então, o item A ele pede para escrever as semi-reações, a reação global, aquela coisa toda bem clássica que normalmente as questões de eletroquímica gostam, né? Primeira coisa que a gente tem que identificar é a variação do NOx. Via de regra, oxigênio e hidrogênio não variam o NOx, a menos que fique bem claro uma substância simples envolvendo algum desses dois elementos, ou então um íon peróxido ou superóxido, tá certo? Vamos logo olhar para os outros elementos diferentes de hidrogênio e de oxigênio. Vamos de cara mais clássico, porque chumbo, em questão de eletroquímica, é figurinha carimbada, né? Então a gente tem aqui o chumbo no sulfato, nos reagentes, ele está com NOx mais 2. Porém, no óxido de chumbo 4, que é o que está do lado dos produtos, o chumbo está com NOx mais 4. Então a gente já sabe que o chumbo se oxida. O cloro, por sua vez, no ácido hipocloroso, ele está com NOx menos 1. Já na substância simples, Cl2, ele está com NOx 0. Toda substância simples tem NOx do elemento igual a 0. Então, o cloro se reduz, o elemento cloro se reduz e o chumbo se oxida. Então, a gente já começa por aí as semi-reações. Então, vamos escrever aqui a semi-reação de redução. Para o caso do chumbo, a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa na semi-reação de oxidação. O chumbo está numa substância que tem uma baixa solubilidade, então está na forma sólida. A gente não pode escrever como Pb2+. A gente tem que colocar o PbSO4 todo mesmo, porque ele se apresenta muito mais como um composto iônico sólido, insolúvel, mesmo que esteja dentro de um solvente, do que como o íon Pb2+ solúvel, tá certo? Então a gente vai escrever aqui PbSO4 sólido, passando para PbO2 sólido, e a espécie que tem o enxofre a gente já vai colocar do lado direito também, aproveitar que a questão já deu isso pra gente, que é o íon HSO4-. Então, vamos lá para aquele método clássico de resolução de balanceamento de uma semi-reação ou de uma equação química. Nesse caso aqui, a quantidade de chumbos já está igual dos dois lados, né? Então a gente até pode colocar um aqui nas duas substâncias. Agora, o que a gente vai balancear? Se o chumbo se oxidou, ele vai perder elétrons, né? Ele passou de NOx mais 2 para NOx mais 4. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons. Cada chumbo perdeu 2 elétrons. Se a gente só tem um chumbo do lado esquerdo, a gente coloca 2 elétrons do lado direito, tá certo? Agora, vamos balancear a quantidade de oxigênios. Perceba que do lado direito a gente tem 6 oxigênios, do lado esquerdo a gente só tem 4. Então, a gente precisa balancear esses oxigênios colocando 2 águas. E água a gente pode colocar porque é o solvente do meio. A gente não pode colocar uma outra substância qualquer que tenha oxigênio, mas o solvente a gente pode. Quando a gente coloca água de um dos lados, a gente acaba acrescentando hidrogênio demais, não é? Porque o oxigênio da água carrega 2 hidrogênios. Para a gente balancear, a gente vai colocar hidrogênio do outro lado. Como a gente tem 4 hidrogênios quando coloca 2 moléculas de água, a gente precisa de 4 hidrogênios também do lado direito. Se a gente já tem um aqui no íon HSO4-, é sinal que faltam apenas 3. E agora, a nossa equação está tanto balanceada em termos de quantidade de átomos, quanto em termos de carga. Mas essa daqui é apenas a semi-reação de oxidação. A gente ainda precisa trabalhar com a semi-reação de redução. E agora, a gente vai colocar o ácido hipocloroso. O HClO ou HOCl. As duas maneiras de escrever estão corretas, tá certo? Se reduz produzindo Cl2. Primeira coisa é balancear a quantidade de átomos que se reduz ou se oxida. Então vamos colocar 2 aqui no HClO para garantir quantidade igual de cloros.
O cloro passou de NOx mais 1 para 0. Então, ele recebeu um elétron. Mas um cloro recebe um elétron. A gente tem 2 cloros por causa dos 2 HClO. Então, a gente tem ao todo aqui 2 elétrons do lado esquerdo, certo? Vamos balancear o oxigênio. O oxigênio nós temos 2 do lado esquerdo e nada do lado direito. Precisamos, então, colocar 2 águas. Quando a gente coloca 2 águas, a gente acrescenta também 4 hidrogênios, né? Para balancear esses hidrogênios, a gente coloca H+ do lado esquerdo. Temos 4 hidrogênios do lado direito, precisamos de 4 do lado esquerdo. Mas já temos 2 aqui por conta do HClO, aí basta colocar agora 2H+. Então temos nossas 2 semi-reações de oxidação e de redução prontas, todas balanceadas. Agora basta somar essas 2 equações para a gente encontrar a equação global. Para a gente poder somar 2 semi-reações, a gente tem que garantir que a quantidade de elétrons está igual dos 2 lados, né? Porque todos os elétrons que são cedidos devem ser recebidos por outro elemento. Aqui a gente já tem 2 elétrons em equações distintas de lados distintos, né? Então, quando a gente somar, a gente vai cortar esses 2 elétrons aqui na hora que a gente for atrás da equação global. Depois que a gente fizer isso, a nossa equação global vai ser, essa é a nossa equação global. Depois a gente cancelar os elétrons, assim como cancelar espécies que apareçam também em comum de lados opostos dessas 2 semi-reações. Agora o que ele pediu também foi para calcular o potencial padrão da reação global. Ora, potencial padrão da reação global, a gente pode simplesmente escrever que é o potencial do eletrodo onde há redução menos o potencial do eletrodo onde há a oxidação. Então a gente vai ter aqui, o potencial de redução está aqui no enunciado, ó, e o da espécie que sofre redução é 1,61 volts, menos o da espécie que sofre oxidação, que é 1,63. Portanto, o valor pedido é menos 0,02 volts. No item B, ele pede para determinar a variação de energia interna da reação, considerando o comportamento ideal das espécies. Então aqui, para a gente calcular a variação da energia interna, a gente precisa usar a primeira lei da termodinâmica. Aplicado a equações químicas, a primeira lei da termodinâmica é escrito como ΔH igual a ΔU mais o ΔN de gases RT. ΔN de gases é o número total de gases dos produtos menos o número total de gases dos reagentes, que eu estou representando aqui com a letra G. Essa parcela ΔN de gases RT é como se fosse o trabalho químico daquela reação. Como a gente quer calcular o ΔU, vamos isolar aqui o ΔU como sendo o ΔH menos ΔN de gases RT. Substituindo os valores, o ΔH é 19,9 kJ menos o ΔN de gases, você vai a partir da equação global. Pega o total dos produtos menos o total dos reagentes, você vai encontrar que isso dá igual a 1. O R é 8,314. A temperatura de 25 graus Celsius você converte para 298 Kelvin. Só tem mais um detalhe nessa equação. Quando você trabalha com 2 unidades diferentes, ΔH em kJ e o ΔN de gases RT, em joule, você tem um problema. Você tem que converter para uma mesma unidade. Eu vou escolher converter tudo para kJ porque eu já quero minha resposta em kJ. Se você quisesse converter para joule, não teria problema. Então, você tem que lembrar de multiplicar aqui por 10 a menos 3, que é a mesma coisa de dividir por 1000. Fazendo essa continha, você vai encontrar que o ΔU dessa reação vai ser igual a 17,4 kJ, ou seja, é um valor menor do que o ΔH da reação. Agora, o item C, ele pede para justificar termodinamicamente a diferença entre os valores de ΔH e ΔU para a reação acima. Então, a gente fez isso matematicamente no item B, então não é interessante que a gente repita a conta aqui. Ele quer que você explique de maneira mais teórica. Isso acontece porque há mais gases nos produtos do que nos reagentes. O ΔN de gases mostrou isso. Então, parte do calor liberado pela reação
é utilizado num trabalho de expansão da formação desse molde gás superior nos produtos em relação aos reagentes. Então, se parte do calor é utilizado para trabalho, o que sobra é a variação de energia interna, por isso que ela é menor. Deixando escrito de uma maneira um pouquinho mais simplificada, a gente pode escrever da seguinte maneira: como há mais gases nos produtos do que nos reagentes, parte do calor é utilizado na forma de trabalho. Portanto, o ΔU da reação vai ser menor do que o ΔH da reação. E você pode citar calor, não necessariamente entalpia, porque o calor, a pressão constante, é a própria variação de entalpia. E isso já está subtendido dentro do contexto da termoquímica. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não se esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!